Olá, boa tarde. Haverá um caminho direto para a felicidade? Ninguém sabe ao certo. No entanto, tudo indica que esse caminho é verde. Pelo menos o caminho da felicidade para a sobrevivência do nosso planeta é com certeza verde. A palavra do futuro é sustentabilidade, até porque não há humanidade se não houver ambiente. Então, como se fazem mudanças sem causar instabilidade? Seguros do tema estão os meus convidados de hoje. São Alexandra Teodósio, vice-reitora para a investigação e internacionalização e investigadora do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, Nuno Fidelis, arquiteto, e Sérgio Ribeiro, CEO e cofundador da Planeteers. Aos três, bem-vindos à sociedade civil. Julgo que são 3 estreias, que seja a primeira de várias. Bem-vindos e obrigado pelo tempo que nos vão dedicar. Alexandra, começando por si, o mar é uma paixão? Ou seguiu apenas a vocação que é a tradição deste povo? Não, o mar é mesmo uma paixão. Nasceu perto do mar? Eu nasci, vivia perto do mar? Nasci perto do estuário do Guadiana e desde sempre a praia, o estuário, o Sapal. Passava muito tempo na praia? Passava mais tempo, talvez, no Sapal, a Furava caminhar. as aulas para ir para a praia? Não furava muitas aulas. Não furava? Não. E mesmo era assídua, boa aluna? Era. Havia tempo para tudo? Sim. E o que é que a fascinava no mar? Eu no mar fascinava-me o desconhecido e desde sempre, sempre que podia espreitar um pouco mais, interessei-me também pelo mergulho. Quando era nova, o meu pai teve um desafio de tirar um galeão afundado do estuário do Guadiana. Quantos anos tinha o galeão? O galeão devia estar afundado há mais de uns 60 anos na zona e foi assim um desafio. E a partir dessa altura comecei isto devia ter uns 10 ou 12 anos. Recorda-se do galeão vir à superfície? Recordo-me, ainda tenho o leme em cobre do... É a mulher do leme. É a mulher do leme. Ficou com o leme. Por acaso é das peças que... Meu pai já faleceu, mas é das recordações que tenho dele e que também me influenciou depois. Esse episódio marcou também? Sim, sim, sim. E quando se aproximava do mar, queria ir mais além? Queria. Ou bastava ficar-lhe ali não. Ou mergulhar mesmo para saber o que é que estava lá em baixo? Quero sempre ir mais além. E depois, com o tempo, também tirei o curso de mergulho amador. E atualmente... É difícil tirar o curso de mergulho? Não. Atualmente, o meu desafio assim, pessoal é tirar o curso de freediving, de mergulho livre. Porque mergulhar sem o barulho das garrafas é uma coisa completamente diferente. Faço um pouco de mergulho livre, mas ainda sem as capacidades naturais. Consegue ir até quantos metros? Assim, agora sem muita dificuldade, até aos 6 metros, mas consegue-se ir mais fundo. Quantos minutos? A minha apneia agora não está nada de especial. Vai treiná-la. Mas já teve melhor. Mas agora também pelo desafio mais profissional, eu estudo uma componente do mar que são as fases iniciais dos peixes. E as larvinhas de peixe estudam-se muito melhor o comportamento delas se for in situ, se for mesmo dentro d'água, do que fazermos experiências... Portanto, não é só recreativo, também é científico. Sim, mas foi as duas coisas. E depois... Se faz o que gosta e gosta do que faz... Para algumas coisas é mais fácil acompanharmos uma larva, um peixe bebé, se estivermos no próprio meio dela, do que estar a condicioná-la a aquários e a equipamentos estranhos, e depois o próprio comportamento da larva já não é o mesmo do que seria a natureza. Por isso, são as duas coisas, sim. E é o comportamento o mesmo quando chega a Alexandra? Não induz uma mudança no meio ambiente? O comportamento dos organismos é influenciado pela nossa presença, claro. Não mete medo? Não. Perdeu o medo há muito tempo? Ou nunca teve medo? Do mar em si. O mar é respeito? Sim, o mar em si nunca me meteu medo, mas você tem que estar em segurança, não? Tem que ter respeito, sim. E o Nuno? Gosto do mar. Arquitetura, mas uma arquitetura em terra.
Sim, sim. Gosta mais da terra do que do mar? Gosto das duas coisas. Amo das duas coisas e aprendi a gostar sempre do mar e de estar próximo do mar. Mas é na terra que construo e que sinto que estou mais à vontade para fazer os projetos e desenvolver as ideias que tenho, como é óbvio. Há quem construa no vento. E houve no passado quem construísse no mar? Acredita que houve assim umas cidades? Ou são lendas? Possível? Não. Nós temos vindo a construir no mar, não é? Nós temos vindo a galgar o mar, não é? Sim, é assim. Nós temos vindo a conquistar o mar, não é? E Veneza é quase construir no mar, não é? Lisboa conquistou grande parte da frente ribeirinha ao mar. Portanto, eu julgo que esta proximidade do mar, com os prós e os Os contras... portugueses em Macau construíram e conquistaram muito ao mar. Ao mar, né? Portanto, lá está. Portanto, nós temos construído no mar. E é sempre um exercício simpático e desafiante também de poder fazer. Mas em termos de soluções de construção, de acesso, de acessibilidades, obviamente, a terra é melhor. É mais segura? É mais segura. É mais segura... Mas também há predadores na terra, não é? Mas é mais seguro no sentido que estar na terra dá maior prazer depois de ir ao mar. O facto de nós podermos estar num sítio e de repente poder desfrutar no mar sem algo construído por nós é muito mais interessante. E isso é o bom também do mar, é da gente sentir que é algo que é bem mais virgem que a terra. E a tranquilidade que o mar nos dá, o facto de, por exemplo, poder estar debaixo d'água quase num silêncio que nós não temos em terra, é algo muito confortante e eu também gosto muito de andar lá por baixo. Sem apneias, mas é reconfortante. Com garrafa? Não. Sempre. Eu cresci, na minha infância, junto ao Portinho da Rábida, nas férias. Um paraíso. Um paraíso. E, portanto, o interessante era, de repente, no meio de uma casa que lá uns tios meus tinham, descer, ir à praia, andar a aprender a nadar, andar a ver os peixes, andar ali pelo meio das rochas. E nunca se cruzou com javalis? Eles nunca desceram para vir ao mar, como aconteceu há 2 anos? Não me aconteceu, mas sei dessa história. Mas cruzavam-me com outros animais que lá andavam pela serra. E se cruzavam. E portanto, esse privilégio de não estarmos logo diretamente, e isso é uma das coisas que a sustentabilidade é importante termos noção. Construir sustentável não é, de repente, vou fazer um eco-resort ali naquele espaço fantástico da natureza. Não, aí estamos a mexer na natureza. Estamos a destruir a biodiversidade e estamos a destruir aquele espaço, não é? A sustentabilidade é muitas das vezes, e o mais importante, e isso era um dos focos que gostava que ficasse a mensagem, é construir hoje nos espaços que já foram construídos, onde o homem já tocou. Dava um exemplo muito interessante há pouco, e a propósito do mar, e a Expo 98 tinha esse tema. A Expo 98 foi uma excelente oportunidade de demonstrar que se consegue fazer planos urbanos sustentáveis. Isto porque nós fomos construir sobre um espaço que ele próprio já tinha sido trabalhado e destruído pelo homem. Porque aquilo eram antigas fábricas, aquilo tinha solos contaminados. Portanto, o facto de nós podermos trabalhar, recuperar os solos e de repente poder pôr ali algo que o homem pode habitar em segurança é muito positivo neste caminho da sustentabilidade e é um dos baluartes que nós temos que olhar no futuro. Sérgio, e filho de peixe, sabe nadar. É verdade. E o que é que isto quer dizer? Para quem está lá em casa a perguntar, mas porquê é que ele disse isto? Eu acredito que, eventualmente, alguém que queira ter impacto e se dedicar a uma coisa, consegue. E até tem muito a ver com a minha história, porque desde a faculdade que assumi este papel automático de querer ter algo que as pessoas pudessem olhar e tinha um impacto positivo. Não era algo apenas com luzes, sons bonitos e espetaculares. Há algo sumo, real, naquilo que estamos a fazer. E foi aí que me aventurei no empreendedorismo, como ferramenta
principal para a mudança, assim, sustentável e ecológica. Nós encontramos pela última vez aqui há uns 3 anos, 3, 4 anos. Eventualmente, acho que sim. O que é que te aconteceu desde então? Para além de ter sido pai. A vida, aconteceu uma vida, aconteceu a vida. Para além de ter sido pai e para além de ter agora uma cara da próxima geração constantemente em minha casa, que ainda mais me motiva para fazer o que faço. Acabei a faculdade, acabei o mestrado em Engenharia Biológica, no técnico. Até na altura estava a fazer a tese em tratamento de efluentes, numa fábrica de biodiesel. Qual era a pergunta de partida? Ou perguntas de partida e conclusões é que chegaste? A pergunta era como melhorar ou como reduzir o impacto dos efluentes que uma fábrica de biodiesel tem. Porque esta questão da sustentabilidade é muito complexa. Né? Então, a falar e já surgiu aqui esta conversa, este tema. Não é só dizer que estamos a fazer biodiesel, não é? Qual é o impacto à volta que estamos a ter com este biodiesel? Na produção, na matéria-prima, no transporte e mesmo na própria venda. Há aqui uma série de variáveis que se tem que considerar e por isso é que eu acho que a sustentabilidade é tão complexa até para nós, consumidores diários. Percebe? O que é mais sustentável do que eu já faço? E acredito que o nosso papel, para além de consumidores e fazermos a nossa parte de consumidores, é podermos ajudar os outros a ter uma via mais fácil para ser sustentáveis. E não só inspirar e consciencializar, mas oferecendo ferramentas que facilitem. E foi um pouco por aí que nós, até respondendo à tua pergunta, nestes últimos 3 anos, um dos pontos foi realmente abrir a Plantiers, a empresa que tenho, que o que se foca é no mercado online sustentável. Ou seja, só tenho produtos alternativos que são mais sustentáveis para o meu dia-a-dia. E a primeira resposta que estávamos a dar aqui era: eu quero ser sustentável, não sei como. Não sei onde procurar. Eu perco muito tempo a ser sustentável e a saber como ser sustentável hoje em dia. E o tempo é a nossa variável e a nossa ativo mais valioso. Portanto, se não for fácil, as pessoas não vão ser ecológicas, não vão ser sustentáveis. Vamos dar o caminho para que isto aconteça. E quando decidiste criar a empresa, deram-te força? Depende de quem estamos a falar. Ou disseram-te, vê lá no que é que estás a meter, vê lá no que é que tu vais meter. Ouvi dos dois. E acho que é importante até como empreendedor, e empreendedor não é abrir empresas, digo-se várias vezes, abrir empresas é um empresário, só dá dores de cabeça, o empreendedor é mais giro, porque dá-nos gosto a fazer, tem que dar gosto aquilo que estamos a fazer. Inovador. E tem que ser inovador porque há tantos percalços, há tantas dores de cabeça no percurso de empresário em si, que nós temos mesmo que gostar daquilo que estamos a fazer e temos que acreditar. Eu olho para trás, é a única forma de nós avaliarmos é para trás, não é para a frente, é só acreditar que vamos lá chegar com esforço e dedicação. Mas para trás o que eu vejo é que se eu não gostasse, se eu não acreditasse mesmo naquilo que estou a fazer, eu tinha ficado pelo caminho, mas 20 mil vezes. E tudo é importante neste percurso e acredito que vamos lá conseguir chegar num mundo mais sustentável, ajudando toda a gente. Sim. Alexandra, e quando mergulha, percebe os danos que nós estamos a provocar ao planeta? Percebe-se? Sim, percebe-se. Nem é preciso... E já se deu por si a pensar assim, nem sequer é deviam estar aqui mais pessoas para perceber as asneiras que andamos a fazer. Mas eu acho que nem sequer é preciso mergulhar. Qualquer pessoa que passeie numa praia já tem o mar devolve. O mar devolve, ou mesmo são arrastadas pelas chuvas todos os detritos de plástico e não plástico e que vão acabar no mar. Por isso, quem mergulha vê mais facilmente muito lixo de diferentes tipos, mas sobretudo plástico, a flutuar, depende do tipo de plástico, a flutuar ou no fundo. Refrigerantes, que vão garrafas, há muito tipo de material que se vê mesmo em alguns sítios mais, que até se pode pensar que são mais limpos. E nesses casos é porque, de facto, as correntes arrastam o lixo de sítios mais distantes para sítios que às vezes nem sequer têm impacto humano nenhum, como há alguns casos de ilhas no Pacífico, que nem sequer têm população e estão cheias completamente de lixo, porque as correntes marinhas são fortes e transportam este tipo de detritos. Por isso, eu não acho que seja preciso mergulhar para já se ter uma ideia do impacto de algum tipo de resíduos que nós produzimos, como é o caso dos plásticos. Eu acho que os plásticos têm uma grande vantagem e eu acho que as campanhas até são mais fáceis de fazer,
pelo menos eu tenho essa perspectiva, porque as pessoas veem o plástico, muitas vezes até já veem organismos com plástico no seu interior, golfinhos. porque muitas vezes a poluição da água é algo que não se vê. A poluição por outro tipo de compostos. E é mais difícil motivar. A água às vezes até pode estar transparente e pode estar contaminada. Enquanto que a poluição por plásticos que flutuam ou que afundam, é mais fácil chamar a atenção da sociedade em si para esse problema e depois compreender os efeitos na teia alimentar, que acaba sempre por chegar ao homem, porque consumimos tudo o que é tipo. Então, os portugueses que gostam de tudo o que vem do mar, e não só os portugueses, mas... Tardaram estas medidas, ou pelo menos, mais vale tarde que nunca, de eliminar o plástico de uma simples utilização? Já devíamos ter feito este caminho antes? Eu acho que sim, acho que já existiam evidências que se devia ter feito antes. Nós na Universidade do Algarve já começámos com esta campanha há 2 anos, ainda antes da legislação ter... Porque nós somos uma universidade muito ligada ao mar, temos desde o início muita investigação na área do mar. E os microplásticos começaram a aparecer, quer nas amostras de água que víamos regularmente, quer nos conteúdos dos diferentes tipos de organismos, desde as larvinhas de peixe que falava há pouco, que uma das coisas que também estudo é a ecologia alimentar das larvas de peixe, mas há muitos colegas que estudam de outros organismos, de aves, de crustáceos, e isso é uma evidência que já se sabe, não é muito recente esta consciência, mas no meio científico já há alguns anos que temos essa previsão. Que nos enviou, mas pode continuar. Por essa razão é que a Universidade lançou esta campanha ainda um pouco mais cedo do que apareceu muitas vezes noutras partes da sociedade. A Universidade do Algarve lançou precisamente por esta relação que tem com a investigação dos plásticos e do impacto que causa no meio marinho. E a primeira foi precisamente essa, porque é uma medida relativamente simples, eliminar os produtos de plástico de uma única utilização, e começámos com as palhinhas, com as palhetas, com os copos, com os pratos, das cantinas geridas pela própria universidade, mas passámos também com alguma aceitação para restaurantes e cafetarias privadas dentro da própria universidade, e também já alargámos às áreas que têm restauração próxima da universidade. Muitas foram receptivas, e esta parte, no fundo, o que as pessoas fizeram foi esgotaram o estoque que tinham deste tipo de material de uso único de plástico e tentaram substituí-lo. Nós na Universidade do Algarve, portanto, acabámos com as palhinhas e as palhetas, mas demos a alternativa, porque é importante dar uma alternativa, porque por vezes já há uma pessoa que não consegue beber de outra maneira, que precisa de uma palhinha mesmo. Não incentivamos, quer dizer, não estão disponíveis, só em caso se alguém pede, é que se quer levar a garrafa para fora do bar, tem isso à disposição. É a mesma coisa o café com a palheta de madeira e os copos de material reciclável e as palhinhas de material reciclável. Para além disso, também tivemos uma outra medida que tem a ver com incentivar o uso da própria chávena de alumínio, em que o estudante pode ir ao bar, e isso muitos colegas também já o fazem há muitos anos, com a própria caneca, pedir o seu chá, o seu café, em vez de estarmos a usar material do bar, que depois também se tem que lavar mais frequentemente e que também tem outro tipo de impactos. Isso foi assim o início. Nuno, a arquitetura pode e deve contribuir para a sustentabilidade. Pode. E há pouco o Nuno até falava da arquitetura que se constrói em cima daquilo que já existiu. Exato. Pode, porque a construção tem um impacto. 50% dos resíduos sólidos na União Europeia provém da construção civil. Portanto, é um peso significativo. 40% da energia que o mundo inteiro consome vem dos edifícios. 35% dos gases emitidos vêm dos edifícios. Portanto, cabe aqui também à arquitetura e aos investidores e aos arquitetos, no fundo, a um todo, porque
porque isto só com um todo é que se consegue melhorar, travar esta tendência. Isto passa por algumas sinergias, passa por criar critérios na construção, na reabilitação, que tanto agora se fala, e que é um excelente caminho para, inclusive, recuperar materiais e, no fundo, não estar a ir buscar matéria-prima nova e, portanto, tentar caminhar num caminho de economia circular, que é algo que depois é comum também aqui, quer em produtos, quer noutras situações, que, no fundo, o grande objetivo aqui na sustentabilidade é que se devia procurar na arquitetura é que os edifícios tenham uma capacidade de vida superior. Falamos aqui num período de 60 anos, mas em que o edifício, neste círculo, entre o projeto, o início do projeto, o projetar, o construir, o ir buscar matérias, a utilização do edifício e, por fim, o desmantelamento do edifício, em que os materiais desmantelados daqui a 60 anos sejam recuperáveis e introduzidos novamente no mercado. E, portanto, criarmos aqui não uma economia linear, que é o que hoje temos, em que julgamos que reciclamos é 10% do total, mas, acima de tudo, é conseguir que haja uma reciclagem a longo prazo e uma durabilidade dos edifícios a longo prazo na arquitetura. E esse passa por um caminho que tem que ser feito em conjunto. Não vale a pena vir... Aliás, perguntavam, quando tu queres ir para a arquitetura, há muitos jovens que dizem porque quer mudar o mundo. Não, mas só nós não conseguimos. Né? Também faz parte. Também faz parte. Mas é que quando se chega cá, a realidade é esta. Não é? E o arquiteto também ainda era visto como aquele louco que tinha umas ideias. O arquiteto tem sempre umas ideias. Mas a verdade é que há uma consciência maior e tem que haver uma consciência maior. E isto foi um desafio que foi lançado, inclusive dentro da empresa onde eu estou há 3 anos, que é a Savills, sobre a sustentabilidade, como aplicarmos a sustentabilidade nos projetos que fazemos e como é que podemos tornar melhor, porque existem 3 pilares aqui muito importantes na sustentabilidade: as pessoas, o meio ambiente e a economia. Sem estes 3 pilares não há sustentabilidade. E como equilibrar todos estes 3 pontos é muito importante. E esse desafio surge que muitas das vezes nós estamos a intervir e, sem ter noção, conseguimos recuperar aqui algumas situações interessantes em termos de pegada ecológica. Ou seja, nós tivemos uma experiência muito rapidamente, há 2 anos, de um edifício que passava só por transformar um edifício que tinha 7 pisos habitados em 5 para uma empresa multinacional, em que queriam reduzir a área de intervenção e fez o projeto para reduzir. Eram tudo... 7 passar para 5. 7 passar para 5. Era estrangeiro. Se fossem portugueses, era de 7 passavam para 9. Exatamente. Mas aqui, não. O jogo que estamos... Não somos tão diferentes como julgamos lá fora. E mais à frente posso dar um outro exemplo interessante sobre isso. E com mudanças de iluminações mais eficientes, equipamentos de ar-condicionado com consumo de energia mais baixo, criando zonas de open space. Nós reduzimos a pegada ecológica daquele edifício em 46,3%. Quase 50%. E comprovado. Portanto, isso é interessante, como de repente, com pequenos gestos quase coisas comuns de mudarmos uma iluminação ou um ar-condicionado ou um material que aplicamos, podemos claramente ter uma marca num processo futuro na arquitetura. Sérgio, quando vocês criaram a empresa, foi romantismo, foi preocupação, foi oportunidade ou um bocadinho dos 3? É um bocadinho dos 3. É como as pessoas, o meio ambiente e a economia. Acho que o 3 é o número da estabilidade do triângulo, não é? Os 3 pilares. Primeiro, acho que preocupação. É sempre que assim começa. Há realmente um problema que queremos resolver. E se não resolvermos, nem a empresa, nem o projeto vai funcionar. Depois, romantismo. Temos que acreditar que aquilo realmente vai ser grande, vai ter impacto e vai funcionar. E aqui há uma parte de paixão que move-nos. E à empresa e à equipa, que é muito importante, principalmente ao início. E estes 2 primeiros é para ir ao encontro de terceiras. Tem que haver realmente uma oportunidade. Ou
seja, não adianta ter um problema, as pessoas estarem mobilizadas, mas o timing não ser o correto. E eu acredito que nós estamos a viver um momento muito interessante, ou seja, porque, como disse até a professora, nós temos dados antigos que comprovam, e no meio científico, que há um problema real, mas neste momento começa a ser disseminado de uma forma diferente, talvez pelos meios de comunicação, talvez pelos canais de comunicação que existem digitais, onde as pessoas percebem que é verdade. Não é uma coisa que está à distância de 50 gerações, não é? O que acontece é visível. E, e nós temos que pensar nas limitações do ser humano. Nós não podemos exigir do ser humano mais do que aquilo que ele consegue ver. Eu não consigo ver, nenhum de nós consegue ver à distância de 1000 km. Ou microscópico, não é? E isto é equivalente no termos de visão conceptual. Nós também não conseguimos ver nem mudar em coisas que nos avisam que vai acontecer daqui a 2000 anos, mesmo que tenhamos filhos ou netos. E nós temos que passar isto para agora. E aquilo que acontece nas praias do outro lado do mundo, há uns anos não chegavam aqui nunca. Agora, no próprio dia que aparece um tsunami de lixo na Indonésia ou na Tailândia, nós vemos o que acontece aqui e no mundo inteiro. Eu acho que isto é uma mudança... E mudamos logo o nosso plano de férias. E mudamos o plano de férias. Já não vai. Até podemos fazer isso. Ou seja, eu acho que o consumidor tem esse impacto que até as empresas e os países, comunidades, às vezes não entendem. O consumidor, se não procurar determinado produto, e isto falamos também de produto turístico, produto físico, um serviço, a empresa não vai continuar a tê-la na prateleira porque gosta daquele produto. Vai ter-se vender. E acho que aqui há um paradigma também que o consumidor começa a perceber que é, se eu não quiser este determinado produto para o meu dia-a-dia porque não é sustentável, as empresas vão mudar. E isto é um impacto do movimento que os consumidores podem ter e que começa a existir, realmente. Eu digo muito que o ser humano, e depois eu sei que agora começa a perceber que o ser humano apercebe-se que é uma praga. Consome mais do que aquilo que consegue renovar. Nós não somos tão diferentes como outros tipos de micro-organismos que destroem um espaço e depois saltam para o outro e saltam para o outro. Normalmente no verão já queimamos os recursos disponíveis para esse ano. Exatamente. Depois já estamos a gastar com cartão Visa. Isto é para a dívida económica. Mas enquanto há Visa, há esperança. Alguém dizia, aqui pode não haver. Aqui pode não haver. O problema é que este cartão Visa ambiental, quem nos vai pagar são os nossos filhos e os nossos netos. Nós estamos a deixar nós ainda. E nós ainda. Mas é a herança que nós deixamos para os nossos filhos. Nós estamos a começar a um ponto em que o buraco que estamos a cavar começa a ser visível. E não só para os nossos próximos seres humanos. Já não é o buraco do ozono. É um buraco a todos os níveis e vemos em todo lado. E, para concluir, eu acho que a diferença de o que nós estamos a viver é um momento de luxo, é porque realmente somos uma praga consciente de que somos uma praga. Somos a única no mundo que nós conhecemos que tem uma noção de que nós destruímos o meio onde estamos e saltamos para outro. E essa capacidade de ser racional, o que eu espero, e aquilo que estamos a trabalhar todos em conjunto, é para que esta razão realmente dê frutos. Ou seja, esta noção de que somos uma praga nos permita, pela primeira vez na história, ser a praga que resolver o seu problema de existência, digamos assim. A Monte Queijo é uma empresa de produtos lácteos, é especializada na produção de queijos de vaca, foi fundada já em 1963 e tem como foco o desenvolvimento de soluções ecológicas. Está agora via Skype para nos falar desta estratégia da empresa, a Janete Vitorino, diretora de marketing da Monte Queijo. Olá, Janete. Boa tarde. Boa tarde. Já nos acompanha há alguns minutos. Do que ouviu, quer acrescentar alguma coisa? Não, é dizer que nós também temos essa preocupação em minimizar... um mundo sustentável para os nossos filhos. Exatamente, e minimizar o que já foi feito. E como é que vocês contribuem para essa sustentabilidade? Porque têm esse foco. De que forma é que trabalham esse foco e que soluções aplicam? Janete. É assim, a questão ambiental é um dos grandes pilares que está na base da gestão da Monte Queijo e temos tido algumas preocupações e implementado algumas medidas para contribuir para um mundo melhor. Uma das principais medidas que tomamos e que teve grande impacto foi a redução de plástico nas nossas embalagens de queijo fresco e requeijão, onde reduzimos mais de metade da percentagem de plástico da embalagem e que nos permite, ao longo dos anos, diminuir o consumo do plástico. Podemos dizer que em 2018 poupámos 47 toneladas de plástico com o tipo de embalagem que apresentamos no mercado.
Portanto, são números consideráveis se pensarmos... Foram premiados também por isso, não é? Diga? Foram também premiados por isso, Janete. Sim, já tivemos um reconhecimento da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. E pronto, orgulhamos muito deste tipo de iniciativas que temos feito. Um dos prémios foi o reconhecimento de responsabilidade social e sustentabilidade da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Exato, de sustentabilidade tem a ver com medidas ambientais, não só com a redução de plástico, foi principalmente pelos painéis fotovoltaicos que temos nas nossas instalações, que nos permite produzir queijo com energia solar. Atualmente, cerca de 18% da nossa produção é feita por energia solar. Em 2018 tivemos 203, mais ou menos, toneladas de queijo solar, se pudermos dizer assim. Portanto, essa é outra das vertentes ambientais das nossas preocupações. Temos também muitas iniciativas energéticas que nos permitem poupar energia elétrica. 70% da nossa iluminação é eficiente, temos sistema de gestão energética que aumenta e diminui a intensidade da luz consoante a necessidade. Portanto, temos uma produção consciente de acordo com as nossas encomendas para termos um desperdício zero. Também lançámos produtos no mercado com gramagens inferiores para oferecer ao mercado unidoses para que não haja desperdício alimentar. Portanto, são estas pequenas, grandes iniciativas que procuramos implementar, que estão na base da nossa gestão e temos vindo a ser premiados por isso. Janete, vocês de empresa familiar passaram uma empresa inovadora, pelo que acabou de nos dizer, comprova-se exatamente esse caminho, mas houve uma visão, houve um clique, foi uma estratégia. Como é que tudo começou para aplicarem esta mudança? É assim, a Montiqueijo é uma empresa familiar e de produtos tradicionais. Portanto, a nossa preocupação aqui é, numa área tradicional, como é que podemos inovar. Uma das estratégias é em produtos inovadores, mantendo a questão tradicional. Somos inclusivamente das únicas empresas que consegue utilizar a denominação tradicional nos nossos produtos, porque o nosso processo de fabrico é igual ao que era há 30 anos atrás. Portanto, mantendo essas características, procuramos apresentar, quer em termos de embalagens, quer em termos de tipo de produtos, soluções inovadoras, quer em termos de questões ambientais, procurarmos sempre soluções de melhoria. Inclusivamente estamos a procurar apresentar até ao final do ano uma embalagem 100% reciclável. Portanto, para já temos apostado na redução de plástico e agora vamos, do pouco plástico que temos, tentar que seja 100% reciclável. Portanto, são estas medidas que tomamos que nos faz apostar na inovação, mantendo um negócio que é tradicional e um produto que é tradicional português. E reconhecido e premiado. Janete, Exatamente. Muito obrigado pela disponibilidade que teve para estar em direto connosco na Sociedade Civil. Parabéns e felicidades. Obrigada, muito obrigada. Para si e para a vossa empresa. Obrigado. Obrigada, o resto da tarde. Alexandra, estamos a preparar cidades sustentáveis? Esta pergunta depois também serve para o Nuno. Estamos? Eu gostava que estivéssemos a preparar. Porquê? Porque não estamos? Ou não estamos suficientemente eu gosto de ser otimista e os exemplos que temos visto, inclusive hoje, aqui com o testemunho desta empresa e outros que me apercebo, eu acho que há problemas ambientais que nós vamos ser capazes de resolver. Espero que o dos plásticos seja um deles. Fomos capazes de resolver em grande parte o buraco do ozono. Depois metemos 370 mil automóveis em Lisboa todos os dias. O que se estivessem todos numa fila chegavam de Lisboa a Paris. Pois, há muitas contradições, mas temos que trabalhar para as resolver. E eu acho que vamos ser capazes de... E esse trabalho também começa na universidade? Esse trabalho também começa muito na universidade. Gestores e próximos líderes. Por acaso nós estamos envolvidos agora numa candidatura, uma aliança de universidades europeias, que vai ser submetida agora a 28 de fevereiro, é uma nova call do Erasmus Plus,
que é European Universities, e o nosso tema, nós estamos a coordenar a proposta, e o nosso tema é precisamente universidades sustentáveis, porque a universidade em si é uma casa que tem que dar o exemplo a todos os níveis, não só a nível do mar, mas de todas as áreas. E essa acho que é uma aposta que as diferentes áreas da sociedade têm que fazer. Nós, nesta candidatura, estamos a associar-nos a outras universidades com expertise complementares, mas que pretendemos ser uma aliança forte para a sustentabilidade, quer na Europa, e dar o exemplo também para outros países fora da Europa, especialmente usando ligações que temos à África. Muitas universidades em África e da América do Sul. Temos essas ligações já estabelecidas, com alguns cursos em conjuntos ou em cotitulação, e vamos tentar depois expandir as boas práticas que se conseguirem implementar nesta aliança. Por isso, eu tenho esperança que vamos conseguir contribuir. É uma otimista. Se é uma otimista irritante ou não, é uma otimista. É uma otimista. E convém que sejamos otimistas. Eu acho que sim, também se vamos só passar... Eu acho que não temos... Acho que a solução é temos que ser otimistas. Porque quem conhece os dados... Quem conhece os dados depois pode ser mais preocupante ainda. Nuno, é mais caro construir um edifício sustentável? Não. Em alguns, mas é facilmente 2 a 5% por estudos já efetuados até hoje. Mas rapidamente se recupera. Mas facilmente, porque tem vantagens a montante. Custos menores, custos de manutenção menores. Inclusive, aqui um ponto muito interessante, e há bocado falámos das pessoas, que tem a ver... até há muito pouco tempo havia um ponto que não era mesurável. Conseguimos medir o gasto de energia, conseguimos medir o gasto de água, mas não conseguimos medir o gasto de bem-estar das pessoas. Não era mesurável, o well-being. E hoje temos 2 mecanismos, que é um termo em inglês, mas é o well-being, o bem-estar das pessoas, e a biofilia aplicada à arquitetura, que tem a ver muito com trazer a natureza para dentro do edifício. E isso é um foco muito importante. Depois nós perguntamos, mas isso não é mais caro? Em estudos feitos, e o interessante destas certificações energéticas que acontecem pelo mundo fora, e critérios de sustentabilidade, conseguem, depois através de estudos, perceber que a diferença, estamos a falar de montantes que rondam entre os 2% a 5%, portanto não é nada de preocupante. Mas conseguimos focar um ponto que lá está, como eu dizia, das pessoas. Porquê? Se nós pensarmos uma empresa, quais são os grandes custos de uma empresa? Dividimos em 3. 1% é energia, 9% são custos aplicados à renda do edifício ou alguma manutenção do edifício, e 90% do custo de uma empresa é as pessoas. São salários, são benefícios, é tudo o que envolve as pessoas e os trabalhadores. Portanto, o foco tem que estar nas pessoas. Se nós criarmos boas condições de estar, e há aqui um ponto que é importante, nós passamos 90% do nosso tempo dentro de edifícios. Quer queiramos, quer não, seja em casa, seja... 90% do nosso tempo é dentro de edifícios. Portanto, há que dar qualidade também aos edifícios. E, portanto, isso é um custo que depois, inicial, sem dúvida, mas que o absentismo é menor, a produção é maior porque as pessoas estão mais bem dispostas, estão felizes, têm luz solar, têm vida. Há um estudo que diz que as crianças conseguem captar melhor entre 20% a 25% a aprendizagem se tiverem espaços com muita luz, do que crianças que tenham pouca luz. Portanto, há aqui uma série de mecanismos que se vão descobrindo e que se vão criando e que se vão montando, que nos permitem dar aqui uma margem de conhecimento para podermos aplicar na arquitetura. E isso é o interessante, é o desafio, porque há uma coisa que é muito certa, a arquitetura é para as pessoas e deverá sempre ser para as pessoas. Tenho uma pessoa com quem tive o privilégio de trabalhar, que foi o arquiteto Gonçalo Birne, que dizia isto e era uma daquelas frases que ficou sempre para sempre. A arquitetura é para as pessoas e deve servir as pessoas. E isso tem que passar por aí. E sou um otimista. E acho que vamos dar a volta e vamos ter cidades sustentáveis. Já há mecanismos também de classificação de cidades e temos o projeto
que, aliás, Lisboa vai ser capital verde em 2020. E acho que há objetivos que podem ser conseguidos e estamos no caminho de verde europeia. Para que fique bem claro. Mas vamos conseguir. E há bons exemplos no outro lado do oceano. Apesar de eu também só gostava de acrescentar relativamente a esta questão da aprendizagem ser muito favorável com uma boa exposição de luz solar. Tenho já muitos exemplos também do outro lado do oceano, não há muitos, mas há alguns exemplos que eu também gostava que fossem mais replicados cá, que são aulas ao ar livre. Universidades que têm essas condições, e nós no Algarve, a nossa tem um campus que é mesmo dentro de uma zona de reserva. Aulas ao ar livre é uma das coisas que também vamos tentar incentivar, preparar só... Os professores têm essa abertura. Isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhado, mas eu vim recentemente de Moçambique, num projeto que se lançou agora lá. E uma das coisas que o projeto é sobre pescas e sustentabilidade das pescas e regularmos um pouco a captura de juvenis usando redes mosquiteiras, porque são as redes que eles têm disponíveis, mas que têm um impacto grande no habitat. Mas uma das coisas que aprendi com eles lá é a felicidade das crianças a terem aulas ao ar livre. E, de facto, porque as condições de clima permitem que, com poucos meios, se possa dar eu sou mais umas velho aulas... que vocês. Eu brincava ao ar livre. Eu também brincava, se calhar, mais velho. não sei. Eu também brincava sempre na rua. Brincávamos na rua, agora brinca-se em casa. Sim, as minhas filhas já nunca brincaram na rua, muito raramente brincaram na rua. Mas eu ia explorar a relação entre os edifícios e o espaço é importante. Importante. E acho que isso é E a arquitetura consegue e pode dar essas E a sustentabilidade depois de reduzir o consumo de luz ou de climatização, e ainda por cima um bem-estar melhor para a aprendizagem, acho que também é um caminho que temos que explorar mais. Nem mais. Sérgio, vocês são um marketplace. Pode-se chamar-se assim. É. E os vossos produtos, o que lá está, que é sustentável, em que é que contribui para essa sustentabilidade e para essa melhoria do meio ambiente e de uma vida mais sustentável? Eu acho que nós começámos com um marketplace, e porque o nosso objetivo, como disse, era resolver o problema de que eu, para ser mais sustentável, qualquer pessoa, exigia muito tempo. Ou seja, primeiro tínhamos era que reunir a informação e ter num sítio disponível para quem quisesse ter uma alternativa mais responsável ao seu consumo. E o engraçado é que nós percebemos que em pequenas coisas começámos a ter impacto. Seja eu em casa que começava a guardar, em vez de sacos de plástico, a comida em sacos que duravam anos, noutros tipos de materiais, ou, por exemplo, as pessoas começaram a comprar muito garrafas reutilizáveis para beberem água, em vez de estarem a comprar todos os dias garrafas de plástico e a consumir. A água da torneira, o mesmo. Empresas, e aí faz a ligação, muitas empresas começaram-nos a comprar garrafas, até algumas próprias, para escritório, desenhado pelo Cisa Vieira, outras coisas para incentivar o consumo de água de torneira, em parceria com a EPAL. E foi engraçado porque nós queríamos resolver Lisboa o tem tema. uma água excelente. E é isso. É um preconceito sobre a água que sai da torneira. E isso... Mas a água que sai da torneira em Lisboa e noutros pontos do país é muito boa. E aí dava uma conversa, dava quase um programa inteiro. Já fizemos aqui um programa sobre isso. A questão mental, ou seja, Exatamente. a psicologia por trás da sustentabilidade. Eu acho que aí é que está a grande diferença. Sem ter nada contra as marcas que engarrafam claro água. que não. E não vou ser hipócrita. Eu já bebi água de garrafa, não é por aí. Mas não precisamos de erradicar as coisas para se tornar mais sustentáveis. Porque o processo tem que ser algo que tem que ser em escala. Se nós todos fizermos um pouco melhor, nós conseguimos ter uma coexistência com a natureza perfeita ou mais próximo de perfeita. E posso até mencionar e citar um dos nossos embaixadores da marca, que é um Prémio Nobel da Paz do Sri Lanka, o professor Mohan Munasinghe. Ele era vice-presidente do IPCC, do painel para as alterações climáticas, em 2007, quando ganharam com o Al Gore o Prémio Nobel da Paz. E ele teve cá a nosso convite e realmente disse uma coisa para as pessoas que foi: nós não podemos acabar com os sistemas da cidade de transportes, com os plásticos, o petróleo de um dia para o outro. Isto a voz da pessoa que nós acharíamos que era aquela que ia ser mais exigente. Não é? E o que ele disse foi, deu um exemplo: se nós quisermos passar tudo para energias renováveis, não é? Com que energia é que vamos produzir
as eólicas, ou vamos produzir os painéis fotovoltaicos, ou os carros elétricos. Tudo aquilo que consideramos soluções mais sustentáveis tem que passar por uma fase de equilíbrio, de balanço e de processo. E o marketplace, agora para isso estava a dizer, acredito que seja parte desta resposta, porque não só pessoas, mas empresas começaram-nos a contactar e a dizer, olha, nós vamos fazer um evento corporativo, não queremos dar aqueles produtos de plástico, ou queremos tornar a coisa mais sustentável, ou aos nossos escritórios, ou aos nossos gabinetes, seja o que for. E nós respondíamos a essa questão do tempo, ou seja, no mercado está disponível isto. E a vantagem do marketplace, do outro lado, tínhamos inovadores, empreendedores que fazem produtos lindíssimos e fazem muito bem pensados na questão da sustentabilidade e que agradecem-nos por nós sermos capazes de fazer a ponte e darmos a conhecer estas soluções. Portanto, sentimos duplo prazer de ajudarmos de um lado e do outro, exatamente. A Universidade da Madeira vai instalar mini ecopontos em todas as salas. Uma das medidas do projeto Reciclar Mais, recentemente premiado em Portugal. Mini ecopontos em todas as salas da Universidade da Madeira, abastecimento de água filtrada da rede pública e a implementação de copos reutilizáveis são algumas das medidas que fazem parte do projeto Reciclar Mais. Já houve uma substituição que foi positiva dos copos de plástico por copos de papel, mas entendemos que podemos ir ainda mais além. Por outro lado, também queremos evitar algum lixo que se encontra em espaços exteriores, nomeadamente até as próprias pontas de cigarro, os copos descartáveis de café, que às vezes são abandonados de forma imprópria. O projeto, feito por uma equipa de 5 alunos do curso de Especialização Tecnológica e Guias da Natureza, venceu o concurso nacional Novo Verde. Foi a primeira vez que o concurso foi aberto. Imagino que nos próximos anos volte a abrir o concurso. Naturalmente que nós também estaremos cá para voltar a concorrer. Trouxeram para casa 7.500 euros e vão implementar soluções inovadoras para promover a literacia ambiental. Nós pretendemos desenvolver um projeto de educação ambiental diferente, inovador, não propriamente baseado em exposições, em cartazes, em folhetos ou em palestras, mas acima de tudo no contacto entre as pessoas, no contacto social entre as pessoas. Para isso teremos um conjunto de tutores mais envolvidos no projeto, mais envolvidos no tema. O projeto será levado à prática no segundo semestre deste ano. Alexandra, vocês também receberam este prémio? Sim, também recebemos precisamente da Novo Verde para a região sul do continente. Recebemos o projeto que foi destacado, foi Reciclar Plásticos, é uma arte em que vamos precisamente usar o plástico que é necessário consumir dentro da universidade. Tem ecopontos especiais e vai ser usado pelos alunos de artes plásticas para produzirem objetos de arte e pelos alunos de prototipagem, porque vamos tentar transformar o plástico depois triturado e fundido em filamento plástico para as impressoras 3D. Fantástico. O Governo quer duplicar o incentivo à utilização de energias renováveis até 2030. A aposta a ser feita será sobretudo no crescimento da energia solar. As metas são ambiciosas. Até 2030, a ideia passa por duplicar a produção de energia renovável em Portugal. Para isso, o Governo vai avançar com leilões de energia solar que vão começar em junho. Leilões que garantam, por um lado, uma tarifa fixa a projetos de menor dimensão que estão encalhados porque não conseguem financiar-se e leilões que definam a geografia dos projetos de maior dimensão, de projetos esses cujos promotores não precisam dessa tarifa fixa para avançar, querem arriscar apenas a partir do mercado. O Governo vai incentivar os condomínios dos prédios a apostar em energia solar com benefícios para todos os proprietários. Incentivar também o autoconsumo para pequenas comunidades, porque o que não faz sentido é que se eu hoje tiver um painel só posso usar eu, mesmo que esteja num prédio, ou então só pode usar o condomínio, mas a parte comum do condomínio e não o conjunto dos condóminos. Isto tem de ser alterado e de facto vai ser alterado. As energias renováveis deverão representar 80% do consumo elétrico em Portugal já em 2030. A neutralidade carbónica do país só deverá ser atingida em 2050 e implica uma redução de 85% da emissão de gases com efeito de estufa. Mas depois também há quem produza
e não o consiga devolver à rede. Não sei se ainda é assim ou se mudou recentemente. Mas, Nuno... Até há pouco tempo podia-se fazer a utilização e podia-se introduzir na rede. Neste momento, isto todos os dias vai mudar sempre. Nós estamos num processo desde 2008, quando começaram as primeiras certificações energéticas, em que se começou a adicionar aos edifícios painéis solares e soluções de produção própria de energia, em que era tudo metido na rede e alguma coisa que era aproveitado para cá. Entretanto, isto tem tido muitas mutações e neste momento é uma dúvida que existe muito no mercado, porque é necessário, para quem investe nesta produção de energia, também ter esses caminhos muito claros, não é? E neste momento é algo que ainda não é perceptível ao público facilmente. É de louvar esta iniciativa e foi bom perceber no ano passado que conseguimos produzir com energias renováveis uma grande parte da energia em Portugal, e isso é uma das coisas boas que nós temos, porque nós temos um clima fantástico e acho que poder aproveitar este clima, esta exposição solar, esta luz que Portugal tem e que caracteriza tão bem as cidades de Lisboa, de Porto, mas com esta incidência solar, e realmente não poder usar isto mais ainda em nosso benefício será sempre uma pena. Sérgio, vocês conseguem perceber o comportamento dos consumidores? Sim. Como é que tem evoluído esse comportamento? Eu tenho achado interessante que as pessoas passaram por uma fase de querer absorver conhecimento, mais ao início, para realmente avançar e passar para a ação. Assim. Começaram a comprar mais soluções concretas. O engraçado a ver também é as tendências nas áreas, nas temáticas, e aí sim tem a ver com modas, ou seja, e tem a ver com a forma da comunicação passar a mensagem. Por exemplo, numa altura em que os plásticos é muito falado, claramente a alternativa ao plástico é algo que nós vemos no consumo das alternativas. Engraçado, depois na questão do bem-estar e da saúde e nos problemas dos microplásticos, a alimentação também começou agora a haver uma preocupação, mas especialmente também na questão de químicos e outros tipos de produtos que há nos cosméticos. As pessoas começaram muito a ir para a preocupação do que é que estão a pôr no corpo. E isto para dizer que na parte da psicologia do consumidor há 3 motores muito grandes a nível do drive, ou seja, do motor para a mudança. Cerca de 90 e tal %, isto é um estudo que cerca de 90 e tal, não vou precisar para não dar um erro aqui, mas 90 e tal % dos consumidores que compram sustentável e alternativo não é pelo um drive real de percepção que vão ser mais sustentáveis. E tem a ver com a conversa de há pouco, das pessoas não conseguirem ver mais do que está a acontecer amanhã, quase. É o SOS, como eu chamo, que é ou as pessoas percebem que o que estão a fazer e na mudança estão a melhorar a sua saúde, ou dos próximos. Primeiro o S é a saúde. O O do orçamento, se as pessoas veem que estão a poupar, ou até estão a gastar o mesmo, mas estão a ser sustentáveis, mudam. E o último S é o status. As pessoas realmente gostam de mostrar que estão a produzir energia renovável, que têm um Tesla, um carro elétrico. Isto é uma realidade. E eu não vejo isto como uma coisa má. Eu acho que é um meio muito justificável para o fim que estamos a chegar. E nós tentamos passar isto, explicar como é que estamos a melhorar a saúde, como é que podemos poupar e também como é que nós podemos inspirar os outros. Porque a questão de status pode não ser só vaidade, funciona muito bem como inspiração de outros, porque eu vejo o outro a ter e eu vou acabar por ter. É uma boa inspiração, é um bom show-off. Eu gosto de ter esse show-off, inclusive. Não, só que um pequeno à parte relativamente ao que ele estava a dizer. Há empresas, e foi-nos lançado há pouco tempo um desafio, uma grande multinacional de retalho que quer que as suas lojas sejam uma referência na sustentabilidade. E lançou-nos o desafio de como poder transformar essas lojas. É um projeto que está embrionário, mas é um desafio a curto prazo e que um dia poderemos ir cá a falar sobre ele, se quiserem. Mas é interessante que já são as grandes empresas que procuram diversificar e dizer aos clientes: nós queremos ir por este caminho. O Nuno é o único em Portugal a ter aí um determinado certificado. Já sou o segundo. Já é o segundo? Foi o primeiro. Foi o primeiro reconhecido. É uma acreditação BREEAM,
que é um sistema de classificação de sustentabilidade de edifícios. É um sistema internacional que teve origem em Inglaterra. Existe um outro sistema também de classificação de edifícios de sustentabilidade, que é o LEED. Este BREEAM é britânico e foi uma acreditação feita no ano passado, que envolveu um estudo à distância, workshops e depois um exame final em Inglaterra, e que permitiu ter este reconhecimento e esta acreditação que me possibilita ser um consultor profissional para quem me procure como tal, como expert na sustentabilidade na arquitetura. Em 30 segundos, porque também já não temos muito mais tempo, vamos imaginar que vocês tinham o poder legislativo, ou vos era dado o poder político de mudar uma coisa naquilo que nós aqui falámos. O que é que vocês fariam? Qual seria a vossa prioridade? Alexandra? É uma pergunta difícil. Assim, sem Não estavam à espera, não? Só uma coisa. Só uma coisa. É dar a oportunidade às Eu digo pessoas. já, eu proibia fumar nas praias. Pronto. De resto, há poucos dias houve uma notícia de uma praia que foi proibido fumar. Ponto final. Não se pode fumar nessa praia. Não é nada agradável andar a passear na praia. Eu assinava na primeira na petição. Assinava a primeira a assinar. Uma praia em Portugal que limpa de beatas. Limpa de beatas, onde fosse proibido fumar. Porque é assustador. É assustador chegar à praia, ter os nossos filhos a brincar no meio da areia de beatas e de plástico, mas as beatas é assustador, realmente. E as beatas também são plástico. Sim. As beatas E com uma vida longuíssima. Sérgio, alguma? Assim, do alto dessa irreverência, dessa juventude? Eu diria que, não sei nada em particular em si, mas eu diria que o maior incentivo à inovação e ao empreendedorismo para resolver estas questões sociais e ambientais e económicas, ou seja, ter estes 3 pilares, tudo o que fosse novas ideias, e a parte da investigação e empreendedorismo são perfeitas, porque o que é que há de novo e como é que vamos implementar, isso é a inovação e empreendedorismo, ter um pouco mais incentivo, e não só financeiro, mas desbloqueador, de chegar a investimentos, de testar em municípios. Eu acho que seria por aqui. Eu vou dar uma sugestão, Alexandra. Eu queria só dizer que tal os uma vossos coisa. professores irem de bicicleta para a universidade? Também temos a questão das ciclovias, é uma questão que no nosso campus em particular tem que ser melhorada. Eu só gostava de dizer que o que eu achava mesmo importante é que cada indivíduo tivesse acesso à informação suficiente e de qualidade do que é ser sustentável. Porque acho que a diferença vai ser a nível dos indivíduos, não vamos estar à espera de medidas políticas e de legislação. Eu acho que cada indivíduo tinha que ter formação das bases mínimas de sustentabilidade. Eu diria que está aqui a solução, que é disciplina de sustentabilidade nas escolas. E desde cedo. Vamos tentar implementar isso. Sem dúvida. E eu insisto em deixar de fumar nas praias. Proibido É uma fumar. boa. Eu que fumei quase 40 anos. Portanto, Sérgio, Nuno, Alexandra, muito obrigado pelo tempo que nos disponibilizaram. Espero que, tal como vos dizia antes do programa começar, que no final não digam se eu sabia, tinha tanto para fazer e afinal perdi uma tarde nisto. Espero que tenha valido a pena para vocês e para nós valeu certamente, e para quem está lá em casa mais ainda. Por isso, bem-ajam pelo tempo que nos dedicaram e pelos conhecimentos e saberes que partilharam connosco. Sustentabilidade e ecologia não são moda, são necessidades para o bem de todos. Fique bem. Boa tarde.